Dizem por aí que pessoas ativam pessoas. Mas na realidade só um pode realmente te deixar ativado. Jesus, eu quero te agradecer por essa equipe. Quero te agradecer pela vida do Mateus que aceitou, Pai, esse desafio e está aqui conosco. Pai, quero te agradecer, Jesus, porque se não fosse o Senhor, nada disso aqui estaria acontecendo. Porque eu não estou aqui, Jesus, para engrandecer o nome de homens, mas estou aqui, Jesus, só porque o Senhor um dia morreu por nós e ressuscitou. E eu sei que isso me ativou, então eu sei que isso pode ativar todas as pessoas dessa terra. Pai, obrigado, Jesus, por essa honra, por essa oportunidade de falar sobre o Teu nome, sobre o Teu amor, sobre o que o Senhor fez na vida do Mateus, sobre o que o Senhor fez na vida de muitos. Pai, usa cada um aqui, Jesus, e que esse podcast possa não só ser mais um número no meio de muitos, Pai, mas possa ser, Jesus, algo a ser atingido, Pai, algo que vai atingir as pessoas com o Seu amor, Jesus. Que as pessoas se sintam ativadas aqui, Jesus. Pessoas que estão desanimadas venham assistir, Jesus, e encontrar a vida, Jesus, encontrar o Senhor aqui, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus Cristo. Uau! Estou aqui no podcast. Primeiro podcast, Davi Climionte. Qual o nome do podcast? Oncast. Oncast por quê? Porque aqui a gente vai buscar ativar as pessoas. Davi, como que você consegue ativar as pessoas? Eu, por si só, não consigo ativar ninguém. Mas com um nome maior que todo nome, Jesus consegue ativar tudo. Então, se você está desanimado, se você conhece alguém que está desanimado, fica aí o convite para você convidar alguém ou passar esse podcast. E espero que você saia desse podcast ainda mais ativado e feliz em Cristo. E encontrando um propósito nessa vida, nessa terra. E hoje, meu primeiro convidado, graças a Deus, não é só um convidado, mas é um amigo, é um irmão. E esse é o Mateus Dalmaso. Quase que eu quebrei meu braço cumprimentando ele. Mateus, quem é você, cara? De onde você veio? Fala seu nome inteiro, seu arroba. Glória a Deus. O que você comeu hoje? Brincadeira. Se apresente aí. Cara, eu quero primeiramente agradecer o convite, né? Me sinto muito honrado por estar no primeiro podcast, no seu primeiro podcast. Eu acredito que a gente tem, o começo ele é muito, muito gratificante, né? Quando Deus inicia algo, né? Uhum. Então, poder fazer parte disso é, primeiramente, uma honra, um prazer. Eu quero agradecer aqui pelo convite. Eu me chamo Mateus Dalmaso, tenho 27 anos. O meu arroba é @MateusDalmaso no Instagram e outras redes sociais. E hoje eu sou missionário, faz basicamente aí uns 2 anos que eu vivo 100% full time aí para a obra de Deus. Então, enfim, estou bem feliz aí de poder estar podendo falar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu acredito que aquilo que eu estou vivendo também é muito daquilo que tu está vivendo. Então, enfim, vai ser irado demais esse podcast. E você sempre conheceu Jesus? Ou você é de berço cristão? Ou você acabou conhecendo Jesus no meio do caminho? Cara, na verdade, a minha mãe se converteu quando eu tinha 5 meses, né? A minha mãe se converteu exatamente um dia depois de a gente quase sofrer um acidente e quase a família inteira morrer. No outro dia, minha mãe encontra Jesus, minha mãe e meu pai, e a partir dali eles me levam para a igreja, né? Eu tinha 5 meses, por aí vai. E aí eu cresci nesse contexto. Cresci dentro da igreja e tudo mais, só que eu fui ter um encontro realmente com Jesus há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Nossa, recente. Que foi quando eu entendi quem era Jesus de fato, entendi quem era Jesus além da religião, além de uma igreja, enfim, além daqueles dogmas e costumes que às vezes a gente limita Jesus a isso. E aí eu tive um encontro real com ele. Na verdade, eu sempre falo que não fui eu que encontrei Jesus, foi ele que me encontrou, né? Da hora. Porque eu estava num lugar talvez que ninguém falaria que Jesus poderia entrar.
e falar com alguém, né? Eu estava numa festa, numa balada, e a partir dali, Jesus fala o meu coração, reativa tudo aquilo que ele já tinha falado sobre mim, e é a partir dali que eu começo, né? No meio da balada. Na verdade era uma festa, assim, né? Tá. Parecido com uma balada, assim, né? Aham. Era uma festa de aniversário, mas era aquela festa de aniversário bem... como é que eu posso explicar? Cara, tipo uma rave, assim, não sei explicar, mas era basicamente isso, né? Aham. E aí ali Jesus tocou o meu coração, e a partir dali eu encontrei Jesus de fato, sabe? Uau. Então eu digo que eu encontrei Jesus ali, que eu Uhum. conheci Jesus ali. Que eu frequento a igreja desde sempre, né? Desde os 5 meses, mas que eu encontrei Jesus foi exatamente ali. A galera sempre acaba perguntando pra mim no Instagram, tipo assim, que às vezes eu faço alguns vídeos que acaba dando a entender que eu não nasci num berço cristão, que eu acabei me convertendo no meio do caminho. Uhum. Mas daí alguns perguntam, cara, como é que você se converteu? Eu queria saber teu testemunho. Daí, cara, eu digo que eu me converti dentro da igreja. Converti dentro da igreja, porque eu sempre, nasci na igreja, minha mãe me levava todo dia pra igreja, e eu só encontrei Jesus quando muitos falam, né, quando você cai na unção, né, você cai no Santo dos Santos, né? Uhum. Cara, eu acho que foi nesse dia que a chave virou pra mim. Massa. A primeira vez que eu senti Jesus, eu era criança, daí eu cheguei até meu pastor e falei, eu senti algo, e esse pastor meu ficou tipo assim, meu Deus, uma criança tá sentindo a presença de Deus, tá conseguindo discernir que isso não é, vamos dizer assim, terreno, né, é algo maior. Sim, E foi nesse dia que, um dos dias que me marcou, mas cara, vamos dizer assim, o meu testemunho, eu acredito que eu me converti dentro da igreja. Que massa. Então, dentro da igreja que eu comecei a entender que existiam muitas coisas que eu estava fazendo que eu não deveria fazer, e a partir desse dia só foi evoluindo. Depois desse dia eu não me tornei o cristão exemplar, depois desse dia eu não me tornei a pessoa que deve ser olhada e seguida, mas depois desse dia eu entendi que é a vida em Jesus. Exatamente. Que, tipo assim, cara, eu não posso perder isso, eu não posso ir pro inferno por causa de ficação, eu não posso ir pro inferno por causa que eu gosto de uma menina, eu não posso ir pro inferno porque eu quero beijar. Eu encontrei o meu amado, Sim, e é pra ele que eu quero viver. Sim. Entendeu? Então, e aí, tipo assim, com o tempo eu fui entendendo como é o caminho cristão, né? Igual, você recebe muita pergunta na internet, quando você faz essas coisas, você agora é um super influencer aqui de Curitiba. A gente uma vez comentou, né? Cara, não tem muito influência aqui em Curitiba. Agora, aqui não tem muito mesmo. Deus acabou levantando a gente, né? Qual que é a pergunta que você mais recebe nas redes sociais? Cara, eu acho que pelo fato de eu falar muito sobre missões, de eu falar muito sobre evangelismo, muitas perguntas que eu recebo é sobre esse assunto, né? Matheus, como evangelizar? Matheus, eu sou tímido e eu não sei como falar. E, cara, eu vejo assim que os vídeos acabam alcançando muitas pessoas que em algum momento já fizeram parte da igreja, já foram cristãos, enfim, e aí a partir do momento saíram, né? E aí abandonaram a fé e por aí vai, e aí me procuram para de fato, cara, eu preciso voltar para Jesus. Mas a maioria das perguntas que eu recebo é como manter uma vida com Jesus, sabe? Como ter uma constância com Jesus, porque eu percebo que as pessoas elas conseguem até tomar uma decisão, eu vou para a igreja, eu vou seguir a Jesus, mas elas não conseguem fazer com que essa decisão seja constante, seja por um tempo duradouro, né? E a gente olha que a nossa decisão por Jesus, ela tem que ser eterna, né? Ela tem que ser até o fim. Então, as pessoas sempre têm essa dúvida, Matheus, como eu consigo permanecer na fé, sabe? E, cara, eu falo por mim, assim, eu sempre fui uma pessoa muito inconstante em várias áreas da minha vida, inclusive com Jesus, assim. Então, eu era aquela pessoa, irmão, que eu sempre, assim, tava queimando por Jesus, e logo em seguida eu já não tava mais, sabe, tipo, eu já tava desanimado, já tava frustrado, já... E eu vejo que era porque eu estava olhando muito para essa terra, sabe? Então, por eu olhar muito para essa terra, eu acabava me frustrando e desanimando. Eu sempre dou um exemplo de Pedro, né? Quando Pedro e os discípulos estão no barco e aí Jesus aparece andando sobre as águas, e aí Pedro fala, se é tu, me manda ir contigo, né? Jesus fala, então vem. E aí Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas a palavra de Deus diz que quando Pedro ele começa a sentir o vento, ele começa a afundar.
Então eu vejo que a nossa vida é exatamente assim, sabe? Quanto mais eu estou olhando para Jesus, eu estou andando sobre os problemas, sobre o desânimo, sobre a frustração, sobre o que quer me parar, sabe? Mas se em algum momento eu dar mais atenção para o que eu estou sentindo, para as tempestades, para um dia mal, para, enfim, o que seja, aí eu começo a afundar. Aí eu perco o foco de Jesus, sabe? Então a maioria das perguntas que eu recebo é isso, como me manter? E aí a resposta é isso, é olhar para Jesus. Olhar para Jesus. É uma das perguntas que muitos mandam para mim também. Mas também questão de ansiedade, depressão. E, tipo, essa parada de Pedro, a gente também vê muito... a tempestade, vamos dizer assim, é a nossa depressão. As tempestades também é a nossa ansiedade. A tempestade nossa é a falta de dinheiro. Sim. Mas, cara, muitas vezes essas tempestades também são coisas boas. Tipo assim, você começa correto. a ganhar um pouco de poder na sua mão, você começa a crescer um pouco no seu trabalho, você começa a ganhar um pouco de status ali na sua faculdade, e por isso você começa a tirar os olhos de Jesus. Exatamente. É que a gente vincula a tempestade só a coisa ruim, né? Mas as coisas boas também nos afastam de Deus se nós não tivermos com os olhos fixos nele. Eu vi uma frase uma vez que era: nem tudo que está dando certo é de Deus. Porque a gente acaba vinculando, né? Se eu não estou indo bem, a minha empresa não está indo bem, é falta de Deus, então eu tenho que orar mais, tal, tal. Mas começou a dar bem, então é Deus. Não necessariamente, né? Obviamente pode ser, Sim. mas você tem que ter esse feeling é você olhando para Jesus. Eu sempre falo, quanto mais perto de Cristo a gente está, mais a gente ouve a voz dele, mais a gente sabe para onde a gente deve caminhar, o que não está certo, né? Por isso que eu sempre falo que quando uma pessoa se converte, o nosso papel não é falar assim, Davi, você tem que parar de fazer isso. Porque eu vejo que é um papel do Espírito Santo, né? Sim. O nosso papel, sim, é orientar, segundo a Bíblia, mas quem nos convence do nosso pecado é o Espírito Santo. Então, para que eu venha vencer os meus pecados, aquilo que muitas vezes a gente luta por muito tempo e não consegue vencer, cara, se aproxima de Jesus. Que quanto mais se aproximar de Jesus, você vai ver que naturalmente você vai começar a abandonar as velhas práticas, né? Enfim. Porque quando a gente muda só porque alguém está falando, cara, dá um tempo você já tá voltando. Exatamente. Então não é algo genuíno, né? Porque a tua mudança não tava em Jesus, você só mudou porque ele falou alguma coisa. Isso mesmo. Então isso aquilo mesmo. se torna passageiro, né? Como você jogar uma areia para cima, ela vai cair no chão, mas a hora que você entende o que a Bíblia fala, a importância do que ela tá te direcionando, cara, é outra história, mano. Aí que entra o Espírito Santo, né? Sim. Você tá na tua vida ali e tua vida começa a dar errado. Não, vou pra igreja porque eu sei que pra igreja tudo vai mudar. Cara, não é ir pra igreja. Não tá ali no prédio, né? Mas é você entender o propósito de ir pra igreja, né? Você sabe que ali, igual o nosso amigo pastor sempre fala, né? Por que o futuro é lindo? Porque Jesus tá lá. Exatamente. A hora que a gente entende que, cara, o meu futuro tá em Jesus, não tem como dar errado. Não tem como... É uma convicção, né? Uhum. É igual tem uma passagem que os apóstolos chegam para Paulo e falam, cara, não vai para lá, não, fica aqui. Paulo fala assim, não, eu sei que eu já sei o que me espera. Né? Eu sei que eu vou ser preso, eu sei que vão me bater, mas mesmo assim eu vou porque o futuro está Jesus, né? Então é exatamente isso, cara. A gente não teme mais o futuro porque a gente vê o futuro como uma forma gloriosa, né? Por exemplo, o Apocalipse. A gente muitas vezes cresceu ouvindo o Apocalipse como algo de medo, assim, né? Eu não vou ler Apocalipse, fala sobre as bestas e tal. Só que para nós cristãos, cara, o Apocalipse é uma forma de nós vermos a igreja gloriosa, né? O Cristo vindo, o nosso noivo vindo, nós nos encontrando com ele. Então, o Apocalipse ele não tem que nos gerar medo, mas ele tem que nos gerar expectativa, né? Nossa. Porque lá no Apocalipse, no futuro, tem Jesus. E se tem Jesus, cara, vale a pena, né? Sim. Então é isso. E onde muitas pessoas também colocam problema, cara, esse é o mal do brasileiro, o mal do cristão, não de todos, né? Porque nem todos os brasileiros têm esse pensamento. Mas eles sempre jogam a dificuldade para terceiros, né? Igual, eu não vou ler Apocalipse por causa disso. Sim. Tá acontecendo isso na minha vida por causa disso. Ela nunca consegue olhar para ela mesma. Igual, acho que eu vi uma frase no Insta lá, tipo, só que eu não lembro direito como que ela é, mas Eva tinha... Eva pecou no paraíso. Só que Jesus venceu no deserto.
Não é sobre... não é o lugar, né? Não é o lugar, são escolhas, né? Exatamente. Então eu acho que a pior escolha do jovem hoje é achar que ele consegue caminhar sozinho. Sim. E pegando um gancho ali com o que tu falou, Davi, cara, eu acho que se de, sei lá, 5 pessoas que a gente conversar que saíram da igreja, metade delas ou mais da metade vão falar que saíram por causa de alguma coisa. Porque o meu pastor não me deu atenção, porque eu fui ignorado, porque não me deixaram fazer alguma coisa. Nunca é porque, não, eu não consegui me manter, eu não tive uma vida de oração, é porque eu fui falho mesmo. A maioria das pessoas tem esse desejo, isso aí a gente já vê, como tu falou, lá no jardim, né? Pô, Adão, você comeu do fruto, né? Não, mas foi a mulher que tu me destes. Não, foi a serpente. A gente já tem essa tendência a nunca assumir o nosso papel de erro. Não, eu saí porque foi falha minha, eu pequei nisso aqui porque é uma falha minha. A gente sempre tenta terceirizar, né? O que nós fazemos de errado ou por algum motivo. E isso está enraizado em nós e nós temos que quebrar isso, né? Esse desejo de terceirizar aquilo que nós fazemos, né? E lá no Éden... Não só no Éden, né, mas ali na Bíblia fala que quando a gente confessa nossos pecados, tipo, vamos dizer assim, vida que segue, né? E aí que tá o erro, porque a gente não assume nossos erros, a gente coloca nos outros. Então a nossa vida vai ficar bloqueada. Sim. Porque a gente nunca assumiu, a gente nunca chamou o nosso pastor, o nosso amigo próximo para confessar os nossos erros. A gente fica cada vez aumentando e terceirizando. Então a nossa vida fica bloqueada porque a gente não entendeu esse princípio. Sim, o perdão é um desses, né? Que a gente, não perdoou e aquilo não está afetando a vida da pessoa que não foi perdoada. Está afetando a minha própria vida, né? Se eu não perdoo, isso tem algo direto em mim. Então, cara, o evangelho, ele é basicamente isso, né? Quando a palavra de Deus diz amar o teu próximo como a ti mesmo, é exatamente isso, né? Pô, eu vou perdoar porque eu gostaria de ser perdoado. Eu vou amar porque eu gostaria de ser amado. Eu gosto de ser amado. Eu vou me entregar de corpo, alma, enfim, para uma causa porque eu gostaria que fosse assim comigo, né? E aí a gente começa a inverter e nos colocar no lugar. E se fosse comigo, né? E se eu tivesse perdido hoje, se eu não tivesse encontrado Jesus hoje, qual que seria o desejo do meu coração? Meu desejo seria que alguém viesse pregar o evangelho para mim. Então, eu que já encontrei, eu tenho que ter esse entendimento. Não, eu vou pregar o evangelho, sabe? Porque tem pessoas precisando. Porque se eu fosse o perdido, eu gostaria que alguém viesse pregar o evangelho para mim, né? Foi mais ou menos o devocional de hoje. O tema do devocional que eu fiz hoje foi: a gente precisa falar novas línguas. Agora, linkando com isso que a gente precisa mostrar, isso que a gente tem para as pessoas, de Cristo e a visão, foi quando eu fiz as tatuagens. Tipo assim, eu tava lá na minha igreja e tal, e tem algumas pessoas lá que tem tatuagem, mas tipo assim, elas são bem... Tipo assim, elas... Enfim. Tava o Steve do meu lado, que ele vai ser o próximo convidado. Fica aí o link aí, ó. Steve é parceiro. Steve é parceiro, ele vai chegar aí, vocês vão entender o porquê que eu tô falando, que eu tô linkando ele aqui. Boa. Então, eu tava lá na minha igreja e tal, daí o Steve já tem a igreja dele, né? Mas ele foi lá na nossa igreja lá pra visitar, daí ele tava do meu lado. E o Steve é, tipo assim, 99,% tatuado, né, mano? Aí beleza, eu tava do lado dele e olhando pra minha igreja, eu fiquei pensando, cara, e se... Tipo assim, ele é cristão, né? Sim, E se ele não fosse cristão? Tipo assim, pra quem que ele ia olhar na igreja e falar... Cara, eu acho que eu posso estar aqui. Não que, tipo assim, ele só vai ficar na igreja porque tem alguém tatuado. Mas eu me coloquei no lugar dele. Eu falei, cara, e se um cara chegasse aqui sem Jesus no coração e olhasse a igreja inteira padrão, a igreja inteira limpa, a igreja inteira, tipo assim, olhando com um olhar torto, cara, esse cara ia embora. Então não foi só por isso, mas esse foi um dos motivos que eu resolvi fazer as tatuagens. Cara, eu demorei muito pra fazer as tatuagens, mas eu resolvi falar a língua deles. Faz quanto tempo que tu fez? Foi ano passado, mano. Fiz todas ano passado, uma vez. Não tinha nenhuma? Não tinha nenhuma. Daí eu fiz 5 de uma vez, depois 5 de outra vez. Nossa, que massa, que massa. Você sempre teve a tua tatuagem ou isso sempre foi um bloqueio pra você ou sempre foi tranquilo? Cara, a história da tatuagem é muito engraçada. Por quê? Porque minha família é mais... Tradicional. Sim, tradicional. E quando fui fazer eu sempre quis fazer, né? E aí, quando eu fui fazer minha primeira tatuagem, eu fiz uma no peito, porque já foi estratégico. Fiz a no peito porque eu falei, cara, se eu fizer no braço, em algum lugar visível, meu pai vai ver, né? Então, eu consegui esconder do meu pai
3 anos, mano, a tatuagem. Nossa, 3 anos, te juro. Meu Deus, tio. Porque assim, eu não ficava sem camiseta em casa, nada, então nunca viram. Assim, minha mãe sabia, no dia que eu fiz eu contei. E aí, cara, um dia eu fui tomar banho. E aí fui tomar banho, esqueci alguma coisa no quarto e fui buscar sem camiseta. E aí eu dei de frente com meu pai. Enfim, aí, assim, daí eu, graças a Deus, assim, sempre tive muita base, né? Eu sempre falo assim, cara, eu só vou fazer algo ou não vou fazer algo se biblicamente aquilo me direcionar, né? Então, depois daquilo ali, eu consegui conversar com meu pai, enfim. Aí depois eu fiz todas as que eu tenho hoje, assim, né? Fui fazendo por etapas também, mas eu fui fazendo e nunca foi um bloqueio, assim, pra mim, cara. Esses dias eu recebi uma pergunta no meu Instagram, se isso impedia eu de ministrar em alguma igreja, ou de... Se alguma igreja, às vezes, achava algum problema, né? E, cara, comigo não aconteceu ainda, assim, né? Graças a Deus, nenhuma igreja me parou. E parou, né? Ou falou alguma coisa, né? Não, isso aí você vai ter que raspar com gilete aí até... Nossa. Ou ir pregar de manga comprida, né? Aí, Aqui o nosso amigo pastor, lá, eu já vi ele comentando, e eu só achei, tipo assim, igual, foi como eu falei aqui, a gente precisa falar novas línguas. Da mesma forma que isso aqui pode alcançar pessoas, isso aqui pode afastar pessoas. Sim, sim. Entendeu? Então, por isso que eu acho que ainda, até hoje, um pouco menos, mas ainda até hoje é um tabu, né? Igual, você falou que tem igrejas que às vezes você vai e você pode ter que fechar, porque às vezes aquele pessoal não tem o mesmo pensamento, não que eles sejam errados, Sim, ou muito radicais, não, mas é que eles não têm a realidade, né? Sim. Então, às vezes você chegar com uma tatuagem lá e vai ficar tipo assim, nossa, então eu posso, meu Deus. Aí vai contra o pastor, vai contra teus pais. Sim, Aí eu sempre falo errado. isso, cara. Se a tua igreja, se o teu pastor, até mesmo se a tua família, né? Porque naquela época, quando eu fiz, não foi bênção. Porque eu morava na casa dos meus pais e para eles não era legal. Então, eu fiz sem perguntar para eles, né? Então, você que tem pai, você que mora ainda na casa dos seus pais, que existe regras, por aí vai, ou numa igreja, respeite, né? Isso. Então, eu sempre falo assim, cara, você tem que caminhar debaixo de obediência, né? Para que a Bíblia fala, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Exatamente. Tipo, é melhor você não ter nenhuma tatuagem do que você fazer uma tatuagem lá contra a vontade do teu pai e acabar indo pro inferno. Exatamente, exatamente. Contra a vontade de Deus, né? Sim. Igual as minhas tatuagens, eu demorei muito pra fazer. Só que antigamente eu fazia muito de internet. Eu comprava lá na internet, lá tipo no Mercado Livre, um monte de tatuagem enorme, fazia e ia pra igreja. Beleza, daí... tipo assim, é momentânea? Sério? Não, eu fechava inteiro, assim. Falava, ficava massa? Ô, louco, mano. E parece real mesmo. Aí eu chegava na igreja e os caras, nossa, cara, Davi tatuado. Eu explicava que era de beleza. Aí eu fiz isso umas 2, 3 vezes. Na segunda, todo mundo ainda ficava meio assim, de mentira, né? De mentira. Então, beleza. Na terceira vez, a galera já sabia que era de mentira, né? E a hora que eu cheguei com essas tatuagens aqui, aí todo mundo achou que era de mentira. Eu chegava na rua, os caras, é de verdade. De novo, você vê, não, isso aqui é de verdade. Não, deixa eu ver. Passava a mão, o meu ex-chefe ficava passando a mão. Cara, eu tinha acabado de fazer a tatuagem na semana que eu tinha feito, e ele achou que era de mentira. Ele, não, essa é de mentira. Deu, não, passo dele esfregando, e você sabe como dói, né? Dói. Mano, eu falei, meu Deus. Mas agora... Mas tu curtiu? Tipo assim... Pretende fazer mais? Não. Não pretendo virar um gibi. Um gibi, né? Steve. Ou virar eu assim também, contra. né? Aí. Não, assim eu acho maneiro. Massa. Mas agora eu quero subir. E as minhas tatuagens... Todas elas têm significado? Todas basicamente são Jesus. Que massa. Tipo, bom, aqui é o túmulo vazio, a fonte da água-vida, né? O Monte de Sião, Maranata, a Oliveira... É que todo mundo olha esse pão aqui. Nossa, Davi, você tem um pão tatuado. Cadê a câmera? Você tem um pão tatuado. Você é padeiro? Não, eu sou padeiro. Esse aqui é o pão da vida, Jesus. Pão da vida, né? Esse aqui eu sou o cordeirinho. Jesus é meu pastor. Tio, eu escutei essa música e falei, cara, preciso não, sacanagem. Então aí foi... Eu gravei altos stories com essa música aí. Nossa, mano, isso aí foi a melhor música gospel. Foi, pior que foi. Deveria ter versão worship. Tinha que ter, né? Tinha que ter. Dá pra criar, qualquer coisa tá aqui, ó. Fica aí, ó. Daqui a pouco vai ter uma canja aí pra todo mundo aí. Mano, essa camiseta, da onde que ela vem? Por que ela existe? Conta a história da profecia, da camiseta. Cara, eu não ia vir com ela, né? Deus, né? Deus é profético, sim. Porque eu ia vir com uma outra. Eu falei, cara, eu comprei esses dias uma. Eu falei, vou com ela, né?
Aí fui ver, ela tava suja, mano. Nossa. Aí eu falei, vou ir caminhar. Essa aqui eu achei ontem, eu achei que eu tinha perdido ela. Já fazia dias que eu não via ela. Caraca. Mano, essa camiseta aqui é um testemunho puro. Né? É Jesus, cara. Quando você começa a caminhar com Jesus, ele começa a te entregar sonhos e começa a te entregar projetos, né? Há um ano atrás, eu fui para a Escola 2414, que é a escola do Céu na Terra, Escola de Missões do Céu na Terra. Caraca. E, cara, lá eu já estava vivendo uma vida missionária, assim, né? Uma vida 100% para Deus. Eu tinha saído do meu trabalho, isso é um testemunho que dá para eu contar depois também, que Deus me pede isso. E lá em janeiro, teve um culto de avivamento, eu fui para esse culto. E aí veio um cara orar por mim, ele falou assim, mano, enquanto eu orava por você, eu vi uma marca de roupa. Não sei se faz sentido e tal. E não fazia sentido na minha cabeça, né? Porque eu sempre curti, tipo, ver sobre roupa, tonalidade de cor e tudo mais, mas não fazia sentido para mim criar uma marca. Porque eu nunca me vi como um empresário, assim, tipo, criar uma marca, daí, que burocracia, não, tô de boa. Só que no outro dia a gente teve uma aula sobre missões e finanças. E aí essa aula falava sobre que Deus muitas vezes nos dá estratégia para que nós, missionários, consigamos de alguma forma viver, né? Com uma renda. Porque quando o missionário ele depende 100% da igreja, ou enfim, tem missionário que não é sustentado pela igreja, porque às vezes a igreja não consegue. Então, Deus às vezes ele nos dá estratégia para que a gente consiga de alguma forma nos manter. E aí lá eu tive esse start, falei, cara, pode ser uma estratégia que Deus está me dando, né? Sim. Cara, aí eu virei num girai lá na escola. Por quê? Porque eu saí vendendo a camiseta sem ter a camiseta. Falei, não, esse negócio é de Deus, cara. Aí saí falando pra todo mundo, quando eu sair da escola eu vou criar uma camiseta, uma marca. Só que eu não tinha nome, nem sabia nada da camiseta. Só sabia que eu ia criar uma marca. E aí, cara, Deus me deu tudo na escola. Tudo. Acho que no outro dia eu tava conversando com uma professora de inglês. E aí eu falei sobre a marca e tal. E eu falei, eu tinha pensado no nome da marca The Kingdom, né? O Reino. E aí ela falou assim, Matheus, acho que é meio comum esse nome e tal, então eu acho que é melhor você pensar no outro nome. Enfim, passou outro dia, eu fui tomar café da manhã, ela chegou com um papelzinho. Ela chegou, me deu o papelzinho, tava escrito Pilgrim. Nossa. Peregrino. Eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido comigo, cara. Faz muito sentido comigo. E aí, beleza. Aí eu falei, Jesus, como é que poderia ser a primeira coleção, né? E eu tive, tipo assim, eu vi exatamente a camiseta desse jeito assim, preta, com uma escrita na frente e um globo atrás, né? Passando a mensagem que foi a primeira pregação de Jesus, né? Em Mateus 4,17, se eu não me engano. Jesus começou a pregar, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então, eu falei, cara, é isso? E aí, lá eu já comecei a falar para todo mundo que eu ia lançar uma camiseta, o nome da marca seria Pure Green, e a camiseta seria desse jeito. Caramba. Então, a galera visualizava e falava, não, eu quero. Quando eu lancei a camiseta, um tempo depois que eu voltei da escola, eu mandei para o Brasil inteiro a camiseta, porque a maioria do pessoal que comprou era da escola e a maioria do pessoal da escola era gente do Brasil inteiro. Então eu mandei para o Acre, São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Assim, teve gente que já, tipo assim, me mandou mensagem e falou, Matheus, eu tava no shopping com a tua camiseta e veio alguém perguntar se era a camiseta do Matheus, assim. Uau. E eu fiz só 80, cara. Caramba. Então, tipo assim, é Deus. Aí, olha que louco. Eu não sei se tu viu lá no meu Instagram que eu postei, mas... Agora há pouco? Postei ontem que a escola tá rolando agora, né? A escola 2414 tem todo janeiro, né? E ela tá acontecendo agora. E uma das pessoas que foram pra escola é a Bia Jordão, aquela atriz da Record. Fez Carrossel, eu acho. Carrossel. Coloca a foto dela aqui. Não, brincadeira. E ela foi usando minha camiseta, cara. E tipo assim, eu dei pra ela a camiseta... metade do ano passado. Eu nunca vi ela usando, porque ela tem agência, toda aquela burocracia, não posso divulgar a tua marca. Eu falei, não é pra divulgar, só usa. Só que eu nunca vi ela em store nenhum. Eu falei, mano, eu acho que ela deu a camiseta, sei lá, né? Sei lá. E, cara, ontem ela postou... Mano, como Deus é perfeito, né, cara? Porque ela postou ontem indo pra escola 2414 com a camiseta. Então, tipo assim, um ano depois, ela tá indo pra escola que foi aonde Deus me deu a camiseta. E então, assim, cara, aquilo me encheu de fé ontem, assim, se eu não me engano ontem, aquilo me encheu de fé, eu falei, cara, a marca não é minha, a marca é de Jesus e tudo mais, e agora eu tô para lançar uma segunda coleção, que eu vou fazer sobre os avivamentos que aconteceram, então, fazer sobre o País de Gales, Jesus Movement, da Rua Azusa, quero fazer de alguns avivamentos, então... Cara, essa marca aqui foi 100% Jesus, assim, que deu e eu tô estruturando ela, assim, porque é muito nova, né? Então eu tenho feito no padrão do quê? Tipo de livro.
Tu deve saber como é que funciona. Tu faz uma pré-venda, tu não tem um livro ainda ali. Então tu faz a pré-venda pra galera que comprar na pré-venda, com aquela grana da pré-venda, você consegue mandar fazer as camisetas. Então eu fiz basicamente como se fosse um livro, né? Então eu vendo na pré-venda, a galera que compra na pré-venda paga mais barato, né? Mas você tá ajudando a fazer as camisetas. Nossa, perfeito. Então fica aí também, né? Quem quiser, manda mensagem. Qual que é o arroba? É Pure Green Clothing, né? Clothing, eu não sei como é que fala. Clothing. Mas é como se fosse vestimenta em inglês. Tá. Mas tá lá no meu Instagram, lá, o arroba. o arroba isso. Legal. E fala sobre o livro que você tá fazendo. Nem tá fazendo. Tá. Tô? Uau, eu sou profeta, hein? Sou profeta. Você tá fazendo... Tu sabia já, né? Não, tio. Não? Tá falando sério? O Espírito Santo... Meu Deus. Cara, eu tô escrevendo 2 livros. Caraca. Na verdade, eu tô escrevendo que é sobre a morte do meu irmão, né? Então, o nome do livro é Perdi Alguém que Amo, Onde Estava Jesus? Cara, esse livro aqui é, assim, surreal, assim, o que Deus... tá sendo bem massa escrever ele assim. E o outro livro que eu tô escrevendo, na verdade, que é um livro menor, que eu chamo de e-book, é sobre missões, né? Vida missional, que eu quero falar um pouco sobre missões e eu quero criar eu tô criando no livro um caminho para a pessoa que entende que ela foi chamada para missões, ela consiga trilhar esse caminho de uma forma sadia, sabe? Porque muitas pessoas entendem que ela foi chamada para... eu fui chamado para as nações, mas não sabe por onde começar. Enfim, não sabe nada, só sabe que foi chamada para as nações. Mas o que eu devo fazer? Como entender esse chamado? E aí eu traço um caminho, né? Então, primeiro, você entender quem você é em Cristo, que é você entender o teu verdadeiro chamado, porque as pessoas sempre vinculam, irmão, não sei se tu... A maioria das pessoas você pergunta, qual que é o teu chamado? O que elas vão responder? É ser pastor, é ser missionário, ser guitarrista, ser da dança e por aí vai. Mas, cara, chamado, quando você vai para a Bíblia, não tem nada a ver com o que você está fazendo para Deus. Chamado não tem a ver com o que eu faço para Jesus, mas tem a ver onde o meu coração está. Porque, por exemplo, a primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia é em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, né? E aí a Bíblia diz que Deus desce no jardim, como de costume, e aí o homem tá escondido, porque ele ficou com medo. E aí a Bíblia fala que Deus chama o homem e pergunta, onde você está? Então a primeira vez que a palavra chamada aparece na Bíblia não é perguntando o que Adão estava fazendo, o que ele tinha feito, algo do tipo. Não, foi onde você está. Uau. Então o chamado tem a ver com isso, o coração. Porque, cara, fazer é muito fácil. Quando você aprende a tocar uma guitarra, você aprende a pregar, no início é até difícil, mas depois você já está pegando o microfone, já está pregando para a multidão. Gravar vídeo é fácil, no início às vezes você tem dificuldade, mas daqui a pouco você já está fazendo. Então fazer é fácil, é só você aprender. Agora a questão é, será que eu estou fazendo com Jesus ou sem Jesus? Né? Então que é aí que vai o chamado. Meu coração está em Jesus ou não está em Jesus? Eu vi um podcast uma vez do Fábio Coelho, que ele fala, por exemplo, que o falso profeta na Bíblia, ele não é dito o quão assertivo é a sua profecia. Porque, por exemplo, o cara que foi chamado como falso profeta na Bíblia foi Balaão. Mas Balaão, todas as profecias que ele falou para Israel se cumpriram. Balaão era um cara que conversava com Deus. Balaão tinha visão aberta ou invisível. Então, ele era um cara assim, tipo, mano, tudo que eu profetizo acontece. Eu tenho visão aberta ou invisível, né? Minha visão aberta. E eu falo com Deus, cara, esse cara hoje a gente consideraria um grande homem de Deus. Sim. Mas a Bíblia trata ele como falso profeta. Por quê? Porque todas as profecias dele ele fazia com uma intenção errada. Visando um benefício próprio. Seja poder, fama, algo do tipo. Então fazer é muito fácil. Né? Muitas pessoas fazem. Agora, a gente tem que ver onde está o nosso coração. Então, dentro desse livro de missões, eu tento fazer esse caminho para que a pessoa entenda que ela precisa fazer com o coração no lugar correto. Porque senão ela vai para o campo missionário e ela não vai aguentar. Ou ela vai começar algo em Jesus e ela não vai conseguir manter. Porque ela vai tentar sempre fazer na força do braço dela e ela não vai conseguir manter. Né? E linkando com você estava falando ali, que é muito fácil fazer. Que eu vi até um vídeo teu no Insta, que você tá pregando e você fala sobre as igrejas que são acostumadas com Jesus. Sim. Que, tipo assim, aquelas igrejas, por que elas não se sentem mais igual? Aí chega a mulher do fluxo de sangue, que não tá acostumada, e quando ela chega, aquilo muda. Exatamente. Porque ela não tá na rotina, né? Cara, esse é um grande problema, né? Quando a gente se acostuma com Jesus. No automático, né? Quando a gente já tá no automático.
Jesus está no ambiente, Jesus está fazendo e a gente já está tão acostumado com ele que a gente já não presencia, não vive grandes coisas, né? E no vídeo lá eu falo sobre quando Jesus vai para a terra dele, né? Para Nazaré, quando ele volta para Nazaré, e aí o povo conhecia Jesus. Imagine, Jesus cresceu, era uma criancinha que devia ficar lá na rua brincando com todas as outras crianças. Então a população dali conhecia Jesus. E por eles conhecerem Jesus, eles, o filho do carpinteiro, é só Jesus. E aí a Bíblia fala que ali foi um dos lugares que Jesus menos operou milagres, né? Então, é o lugar que a gente está mais, o lugar onde está mais acostumado com a presença de Deus ou com Jesus, é o lugar que menos vai desfrutar da presença dele, vai desfrutar dos milagres, do poder dele, porque já se acostumou. E aí quando vem uma pessoa, por exemplo, eu estava te falando do meu amigo lá que ele comprou a Kombi Home lá e tá viajando o Brasil inteiro pregando o evangelho. Ele era ateu, cara. Ele foi ateu durante dos 14 aos 27 anos dele, 26 mais ou menos. Mas não era um ateu assim, sou um ateu. Eu só não acredito. Não, ele é muito inteligente. Então, ele estudou muito Darwin, os negócios todos. Ele sabia tudo de frente para trás, assim. Então, até ele brinca, ele fala, mano, nenhum crente vinha tentar me evangelizar. Porque eu dava uma aula pro crente que ele não sabia me responder. E quando ele foi encontrado por Jesus, ele vendeu tudo que ele tinha, mano. Ele tinha 2 carros, moto, trabalhava numa boa empresa, ele abandonou tudo para pregar o evangelho. Por quê? Porque esse cara não estava acostumado com Jesus. A partir do momento que Jesus toca a vida dele, foi tão impactante que ele larga tudo e abandona tudo. E ele até fala assim, mano, o que eu mais ouço é das igrejas, gente de igreja falando, nossa, isso aí era meu sonho. Mas por que essa pessoa não está vivendo isso? Porque ela está acostumada com Jesus. Então, para ela abandonar tudo ou fazer uma coisa tão extravagante por amor a Jesus, exige demais e ela não vai fazer, né? Então, é um perigo. Eu sempre falo assim para Deus, sempre manter meu coração naquele primeiro amor. Porque, por exemplo, a gente estava falando sobre fazer, né? O que Apocalipse diz lá, né? Que a igreja de Laodiceia, se eu não me engano, a Bíblia fala lá, eu tenho muita admiração por suas obras, né? Porque vocês sempre fizeram com muito amor e tudo mais, com muita exatidão, sempre fizeram muito de uma forma com uma qualidade muito boa, tudo que vocês fazem, as obras de vocês. Mas tem algo eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Então aquela igreja era uma igreja que fazia muito, mas tinha abandonado o primeiro amor. Então aí que é a questão do coração, né? Fazer sem o coração estar é você abandonar o primeiro amor. Sim. Então que a gente possa ser uma geração que não abandona o primeiro amor. Né? Hoje, infelizmente, a gente vive nesse contexto, eu sempre falo, o que a gente mais vê é as pessoas almejando número, almejando, tipo, não, eu vou fazer porque eu quero ser conhecido, ou algo do tipo. E, cara, o nosso coração não pode estar nisso, sabe? Eu sempre falo isso, eu postei esses dias atrás, que muitas pessoas vieram me perguntar por que eu não estava mais, tipo, postando sobre quando eu bati algum número lá de seguidor e lá. Falei, cara, porque meu coração não pode estar nisso, né? Tem uma música da Tamires Garcia, que é aquela que cantava no Ministério Zoe. E agora no final do ano, não sei se você já viu que o Spotify ele libera quantas pessoas ouviram tuas músicas, quantos países, quantas, enfim. E ela postou dela com uma faixinha preta em cima da numeração. E aí exatamente, ela falou assim, cara, eu não posso estimular uma geração a olhar para números, sabe? Porque eu tô falando que o número é mais importante do que ser amigo de Deus. Uau. E aquilo, mano, veio com uma flecha no meu coração. Eu falei, é isso, cara, eu não posso estimular os meus seguidores, as pessoas que me acompanham, a olhar apenas pro número, sabe? Não, elas têm que olhar pro Mateus e falar, mano, o Mateus, além de ser um influencer, ou ser alguém que tem número nas redes sociais, ele é um amigo de Deus, sabe? Então, eu nem sei porque a gente entrou nesse assunto aí, mas é o que tem queimado no meu coração, olhar pro eterno, cara, olhar pro eterno. Eu também já, tipo, às vezes eu coloco a caixinha de pergunta e pergunto, por que você me segue? Tem muita gente que vê isso errado. Tem gente que, tipo assim, eles são... Davi, é que você vai estar mudando a tua identidade se você ficar fazendo isso. Porque eles têm medo disso. Só que eu, cara, eu sou assim, se eu tô num grupo de pessoas, sei lá, tô andando com você e a gente tá em 5 amigos. E a gente já tá, sei lá, um exemplo, uma semana andando junto. Vai chegar um momento, talvez, que eu pergunte, o que vocês acham? Você acha que eu preciso mudar alguma coisa? Sim. Entendeu? Eu sempre sou desse. Então, por isso que eu faço essa caixinha de pergunta, porque para ver se eu não tô atingindo o alvo errado. Se eu faço essa caixinha de pergunta e 90% dessa caixinha de pergunta diz, cara, eu te sigo porque você é estiloso, eu tô mandando a mensagem errada. A mensagem que eu tô entregando tá errado. Sim. Então, se essa caixinha de pergunta eu abro, tem lá as pessoas que me seguem pelo meu estilo, amém.
mas a maior porcentagem tem que ser atingida pela mensagem, né, pela do mensagem de Evangelho. Cristo. Exatamente. Então, essa caixinha de pergunta eu faço para peneirar e ver se eu tô andando no caminho Cara, certo. isso é muito bom. Porque você sempre vai se policiando, né? A não fugir do caminho, a não fugir do foco que é Jesus, né? A permanecer olhando para ele, né? Sim. Porque assim, não é errado o perfil ter coisa que a gente gosta, de se vestir, uma Sim. música ou algo do tipo. Mas que o real sentido sempre seja a pregação do evangelho, né? Sempre seja levar Jesus, né? E, enfim, mas isso é muito massa, cara. Eu sempre falo assim pra Jesus que eu quero usar minhas redes sociais. E, cara, esses dias eu fiz até uma oração ousada, assim. Falei, Deus, se o Senhor quiser me dar mais, se o Senhor não quiser, se o Senhor quiser tirar, eu quero que o meu coração esteja no Senhor, sabe? Porque eu já percebi, já teve momentos que eu falasse, mano, se eu tirar o teu Instagram, mano, eu não sei o que eu faria da minha vida, assim, ou eu ficaria muito mal. Cara, tipo assim, só que eu comecei você começa a caminhar com Jesus, você começa a vivenciar uma vida com Jesus, você fala, mano, existe algo mais importante? Sim. O eterno, né? E o que eu falei da Tamires Garcia, ela lançou uma música sobre isso, que ela fala que ser amigo de Deus vale mais do que os likes que eu ganhei, né? E que eu não posso ser fantoche de um sistema que em breve vai cair. Porque esse sistema de visualização, esse sistema de seguidor, de você ser conhecido e tudo mais, uma hora vai acabar, cara. Uma hora vai ser só Jesus, o Rei dos Reis, os nossos olhos vão estar só para ele. Então, eu não posso ser um fantoche e ficar sendo manipulado por algo que vai logo acabar e não vai mais existir. Sim. Então, eu prefiro ser um fantoche de algo eterno, que Exatamente. é Jesus, né? Ser usado para algo eterno, né? Que é Jesus. E a maioria dos meus vídeos, os últimos vídeos que eu tenho postado, eu tenho falado sobre isso, né? Abandonar, que eu chamo de senso de eternidade. Abandonar aquilo que a gente muitas vezes fica preso, que é aquele terreno, ficar olhando para as coisas da terra. Então, ser famoso, e assim, quando eu falo isso, eu não estou falando que tem um problema você querer ser isso, ou você querer ter um bom salário, ter uma boa... Não tem problema nisso. O problema é quando o meu coração está nisso. Né? Se meu coração não está nisso, meu coração permanece em Jesus, cara, que você seja um maior empresário, um maior influencer, glória a Deus. Mas se o teu coração começar a atender para isso, volte, sabe? Volte para as coisas eternas, que é o que vale a pena, né? Aí que a gente entende que cada lugar que a gente está, tudo a gente é missionário, né? Exatamente. Igual, sou modelo, eu entrei numa agência, ali é meu campo missionário. Se o meu foco tiver em mostrar minha beleza e mostrar o quanto eu sou estiloso e mostrar o quanto eu sou desfilado, tá errado. Mas Exatamente. se eu tô ali na moda e eu entendo que eu tenho que ser Jesus para aquelas pessoas, aí eu entendi. E, cara, quando tu entende o quão importante é você nesse meio, entende? Tipo, por exemplo, você pega a moda. A moda não é um lugar onde talvez as pessoas olhem e falem, talvez um lugar onde tenha tantos cristãos, né? Então, ter você lá já é uma peça fundamental. Jesus te colocar lá, né? O tanto de pessoas que você vai alcançar que talvez não seriam alcançadas pelo evangelho é surreal. Talvez essas pessoas nunca viriam um vídeo meu, porque não tem nada a ver com elas, mas você veriam. Então, por isso que eu falo, as pessoas que você vai alcançar, talvez eu jamais vou alcançar. As pessoas que a equipe que está aqui vai alcançar, eu talvez jamais vou alcançar. Então, ninguém é maior do que ninguém no reino de Deus. Porque cada pessoa é uma peça fundamental, é um membro fundamental para que o evangelho seja propagado. Porque cada um vai para uma esfera, cada um vai para um lado e o evangelho vai ser pregado, né? Então, é seguir nessa linha, né? Do evangelho ser pregado em qualquer lugar, em qualquer momento. É o que Paulo fala lá em Timóteo, né? Prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Seja na igreja, seja fora da igreja. Sim. Seja num negócio de modelo, ou seja numa escola. Cara, onde você estiver, use aquele lugar para você, de alguma forma, manifestar Jesus, né? Aí que entra uma frase que eu não sei se o autor é desconhecido ou é conhecido, mas é aquela frase que diz que você é a Bíblia de todo mundo. Sim, tipo assim, porque muitas pessoas não vão conseguir ler a Bíblia, mas elas vão ler a tua vida. Eu acho que é o Billy Graham, cara. É o Billy Graham? Eu acho. Só o Billy Graham, né? Não sei, né? Vai que... Mas, cara, é exatamente isso. Tipo assim, cara, as pessoas talvez, elas não... As pessoas do mundo, elas vão pegar uma Bíblia. No máximo, elas têm a Bíblia lá em Salmos 91. Ou 23, Senhor é meu pastor e nada me falta. Exatamente. Então, cara, tipo assim, elas vão olhar pra gente, né? Fala, cara, o Mateus, o Davi, ele tem algo diferente, cara, ele fala diferente, ele tá inserido no mesmo contexto que eu, ele curte as mesmas coisas que eu, mas ele tem uma forma diferente de ver a vida, né? Porque muitas vezes a gente achava ou achou, enfim, que pra ser cristão eu tenho que me isolar do mundo, sair das minhas bolhas, né?
da moda, enfim, seja do que for. E não, cara, você pode permanecer lá de uma forma diferente. Porque as pessoas precisam ter uma referência de Jesus lá, né? Eu vi o Theo Hayashi falando sobre isso. Ele falou que muita gente falava pra ele, tipo, Theo, eu larguei a igreja. Quer dizer, eu larguei minha faculdade, eu larguei meu trabalho e agora eu quero seguir a Cristo. E tipo assim, não, mano. Não, velho, não sai da tua faculdade, não sai do trabalho, porque eles precisam do teu Jesus, eles precisam de Jesus lá. Exatamente. E se você sair de lá, como que elas vão ser alcançadas? Exatamente. Cara, tem esse olhar missionário, né? Uhum. Cara, eu tô saindo de um lugar onde mais precisa, né? Tô saindo de um lugar onde as pessoas mais necessitam de Jesus. Sim. Será que isso convém, né? Não convém, eu tenho que ficar lá. Claro, tirando algumas coisas que Deus nos pede muitas vezes. Mas se Deus não te pediu, permaneça. Porque você vai ser aquela passagem, eu até tatuei isso aqui, né? Que é da candeia, né? Que você não acende uma candeia para colocar debaixo da cama. Você coloca ela num alto monte, né? Num alto lugar para que ela venha iluminar tudo. Sim. E nós somos essas candeias, né, cara? E Deus não quer colocar a gente debaixo da cama, escondida. Não, Ele quer te colocar na faculdade, na moda, na televisão, num podcast e por aí vai. Para que o evangelho seja visto pelas pessoas. Sim. Né? E a mudança de Cristo seja real na nossa vida. Para que as pessoas olhem e falem, cara, o Davi não era assim, cara. E hoje ele tem algo diferente, eu quero ser igual a Davi. Talvez as pessoas vão ser estimuladas a ser igual a você na moda, primeiramente. Cara, eu quero ser igual a Davi, cara, se vestir igual a Davi. E aí elas começam a te acompanhar, se vestir igual a você, por inspiração. E daqui a pouco elas, mano, mas o Davi tem algo a mais que eu não tenho. O que é? É Jesus. Então eu quero ser Jesus também. Então a gente são iscas, né? Que Deus nos dá essas estratégias para que a gente consiga atrair as pessoas, né? Uma das estratégias dele é o próprio diabo. Tem um livro que diz que o diabo é o cachorrinho de Deus. Cara, eu tô lendo um livro que falou a mesma coisa. Qual que é o livro que tu tá lendo? Não, esse eu vi num podcast. Ah, massa. Que o diabo é o cachorrinho de Deus, né? Sim, exatamente. Eu tô lendo um livro, Servos de Deus. Uau. Cara, um livro que foi escrito por Charles Spurgeon, o Whitman Nee, se eu não me engano o nome dele, e John Wesley, eu acho. Mas ele fala sobre, tem uma passagem que ele fala sobre vários servos de Deus e sobre grandes homens, né, que viveram a vida de Deus. E um deles é Jó. E, cara, a Bíblia fala que o diabo chega para Deus e fala assim, Jó aí, né, ele só serve aí porque ele é rico, porque ele tem uma boa família, deixa eu tocar. E o livro fala exatamente isso. O quão Satanás era iludido, achando que ele estava fazendo algo contra Jó. Pelo contrário, ele estava cooperando com aquilo que Deus já queria dar para Jó. Deus já queria dar o dobro para Jó, mas ele usou o próprio diabo. E, cara, isso é muito louco. Sim. Que o diabo ele também é uma isca, né? Para que Deus faça, assim, e é muito louco, porque eu tava falando isso para meu amigo. Se você vai pegar a Bíblia, o diabo ele sempre ajuda da mesma forma, ele não é criativo, né? Criativo é Deus. Ele só copia. Ele só copia. E por que você vai ver na Bíblia, ele sempre agindo da mesma forma? Ele sempre tenta refutar aquilo que Deus mesmo falou sobre nós. Por exemplo, Deus falou no Jardim do Éden que nós éramos a semelhança de Deus, né? Adão e Eva eram a semelhança de Deus, porque eles foram criados pela Trindade. E aí o que a serpente fala? Se tu comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Mas Deus já tinha falado que eles eram semelhança a Deus. Sim. E aí você pega lá no deserto, um pouco antes, Jesus se batiza, Deus abre os céus e fala, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí no deserto, o que o diabo fala? Se tu és o filho de Deus. Então o diabo ele sempre vai tentar refutar com algo que o próprio Deus já falou a teu respeito. Né? Então Deus falou que você é próspero. E aí o diabo ele vai usar isso e vai tentar refutar isso na tua vida, trazendo de alguma forma, né? Então a gente tem distorcer, para distorcer, exatamente. Por isso que o nosso coração tem que estar em Jesus como o de Jó. Porque se o nosso coração estiver firmado em Jesus, o diabo ele só foi uma isca para cooperar com aquilo que Deus queria fazer na nossa vida. Aí que volta a ponte que a gente começou começou lá no começo. de Pedro na tempestade. Exatamente. Os olhos dele estavam em Jesus. Exatamente. E os olhos de Jó estavam em Jesus. Isso daí dá um podcast, não. Isso daí é um corte, né? Diabo, a isca de Deus. Mano, você foi no... É Casa TikTok que fala? O Retiro. O Retiro. Diga o quão você não gostou do Retiro. Brincadeira. Conte como é que foi lá o Retiro. Vai colocar no corte isso, né? Matheus não gostou do Retiro. Matheus não gostou do Retiro. Aí, assim, já fica um link aí. Mano, como é que foi lá, tio? Porque eu sempre olhei a galera e eu ficava pensando, mano, como é que é? Tipo, eu tive uma mini realidade disso, só que não era Retiro, né? Quando juntou lá o Outreach. Daí juntou um monte de galera lá e tal. Daí falei, cara, isso aqui tá da hora, mano. Aí eu olhava o Retiro, mas nunca fui no Retiro. Então,
Como você que foi no retiro, como que é? Como que, se é legal, se não é legal? Massa. Cara, quando eu comecei a gravar vídeo, eu já queria muito ir pro retiro, né? Aham. Só que Deus, ele faz umas paradas bem do jeito que ele dele, né? Uhum. Quando eu fui convidado pro retiro, já era a fase que eu já nem queria mais ir pro retiro. Cara, eu acho que eu fiquei sei lá, uns 2 anos, talvez, não sei se tudo isso. Mas eu querendo ir, assim. E aí eu vi vários amigos meus indo assim, sabe? Porque o retiro, ele trabalha com uma meta de seguidores, né? Esse último que eu fui, ele já, tipo assim, já tava mais tranquilo, assim. Tipo, tinha gente que nem era tão influencer, assim, né? Com número, eu tô dizendo, né? Sim. Mas no início era assim, você tinha que ter tantos seguidores, aí você ia. E aí, quando eu alcançava os seguidores que eles precisavam, eles aumentavam. Nossa. E aí, enfim, aí chegou uma hora que eu desisti, assim, falei, acho que nem vou mais. E daí eu fui convidado. E aí, eu fui, o que eu levei muito do retiro foi as conexões que eu fiz lá, cara. Legal. Nossa, as conexões que eu fiz lá foram, assim, de Deus, assim mesmo. O Chif foi uma delas, uma das conexões que eu fiz. Enfim, outras pessoas, não vou citar todos os nomes aqui, porque talvez eu esqueça alguns. Mas logo após o retiro também Deus abriu algumas portas para mim em relação à pregação do evangelho, coisa que ele já tinha me falado há um tempo atrás, né? Então eu lembro que eu voltei do retiro, não sei se tu conhece a Brenda e o Pedro. Brenda e o Pedro. Eles são um casal, eles fazem um vídeo bem para casal assim no Instagram. Brenda e Pedro? Vem com a gente. É verdade, inclusive chama eles, cara, eles são incríveis, eles são da terceira IEQ. Nossa. Do Água Verde. E aí, mano, eles fazem conteúdo só pra casal, assim, tipo assim, Legal. dando dicas de como o marido deve agir, de como a esposa deve agir e tal. E aí, quando eu voltei do retiro, eles me chamaram pra ministrar na igreja deles, que é onde tem o meu testemunho. Que é aí que é o meu vídeo que eu acho que é o meu vídeo, um dos vídeos mais vistos, que foi na igreja deles lá, quando eu fui ministrar, eu contei um pedaço de como eu entendi o amor de Deus, né? Então, assim, eu sou muito grato ao retiro, assim, por essas conexões que eles me geraram lá, né? Que eu vejo, assim, que são conexões que Deus colocou exatamente lá para aquilo que, enfim, para que prossiga, sabe? Sim. O retiro em si foi bem, foi basicamente um retiro normal, assim. São quantos dias? 5 dias, se eu não me engano. 5 dias. 5 dias. Ah, legal. Foi lá em Goiás, passei um calor. Só que assim, cara, porque assim, olha só que louco. Eu fui pro retiro, só que depois do retiro eu ia pedir a minha namorada em namoro. Não era namorada, mas eu ia pedir isso. Que hoje é minha namorada. Então, assim, cara, eu fui pro retiro, foi muito massa, Deus gerou muito. Mas a minha mente não tava tão lá. Tipo assim, tão lá eu digo assim, eu só tava pensando em Manaus, como seria Manaus, eu nunca tinha viajado também tão longe, e a questão do pedido de namoro e tudo mais, e eu ia conhecer ela pessoalmente a primeira vez, eu ia conhecer a família dela, então assim, foi bem logo em seguida, eu saí do retiro já direto para lá. Então assim, eu digo assim que o retiro ele gerou frutos após eu sair do retiro, assim, sabe, com as conexões, com coisas que Deus me entregou lá. Por exemplo, uma das coisas que Deus me entregou no retiro foi a questão de falar outras línguas, né? Para mim que sou missionário é importante. E aí eu comecei hoje, mano. Minha primeira aula de inglês, cara, assim. E foi algo que Deus literalmente ativou lá, assim. Eu vi a importância disso lá, né? Teve uma amiga minha que ela fala influente em inglês. Ela chegou em mim e falou assim, Matheus, eu te vejo nas nações e eu oro para que você tenha uma facilidade de aprender inglês, que hoje é a língua universal, né? E aí eu falei, cara, e passou isso, foi na metade do ano passado, né? E aí no início desse ano eu falei, não, vou começar a fazer inglês. E aí eu planejando em falar inglês, a minha amiga do retiro mandou mensagem. E é isso, eu tava lembrando de você, já começou a fazer inglês? Eu falei, não, tem que começar mesmo. Então assim, essas coisas que parecem ser detalhes, mas que foram geradas lá, sabe? Então pra mim foi muito importante, assim. É claro que, tipo assim, uma das coisas que eu mais vi e uma das coisas que eu mais falei nas minhas redes sociais depois gente, não, é aquilo que a gente tava falando agora, não busquem só número, sabe? Porque eu tenho que bater 100 mil, eu tenho que bater 200 mil. E, cara, de verdade, isso vira um ciclo que nunca vai acabar, porque você bate 100 mil, você quer 200 mil, você bate 200 mil, você quer 1 milhão. Exato. E você pergunta pra alguém que tem 1 milhão, o cara quer 2 milhões, o cara que tem... Sabe? Então, não busque isso, cara. E eu percebi em algumas pessoas conversando esse desejo de ser famosa, de ser conhecido, assim. E aí, podendo ver isso, eu falei, cara, talvez seja o que muitas pessoas nas redes sociais estão buscando. Então, eu vou falar mais sobre isso, né? E aí eu comecei a falar bastante sobre isso. Buscar o eterno, isso aí é só um detalhe. Exato. E tudo mais. Mas foi benção, cara. Foi benção as conexões que Deus gerou lá. Isso só acontece quando Jesus ativa a gente. Exato.
Hora que a gente... É OnCast. Tchau. Porque quando a gente é ativado... Cara, a gente é ativado pelo Instagram, o que a gente pensa? Em ganhar números. Sim, Pô, exatamente. minha motivação tá aqui no Instagram, eu preciso ganhar números, preciso aumentar os meus 100, agora para 100 para 200. Só que quando a tua motivação tá em Jesus, você pensa às vezes, vamos dizer assim, você pensa em crescer com o teu número, só que você pensa com um propósito diferente. Mais pessoas sendo alcançadas. Só que isso é muito delicado. Né? Sim. E tipo assim, como eu falei, vira um ciclo assim, cara, que não termina assim. Porque eu lembro que quando eu comecei a gravar, meu sonho era bater 10 mil. Sonho de muita gente, também. né? O primeiro era 10 mil. Nossa, tipo assim... Eu falava, cara, eu preciso ter o 10 mil pra fazer o arrasta pra cima. o arrasta pra cima e ter o K ali do lado, tipo, não é mais só tal, é o K. E eu bati 10 mil. E eu falei, caraca, que massa. Mas não mudou nada na minha vida. E aí foi indo. 20, 30. E você vê que, mano, sem Jesus é só número. Exato. Sem Jesus é só número. E aí, cara, até fiz uma live esses tempos atrás sobre missões, vida missional. E eu falei, cara, eu fiz 2 lives. Eu fiz uma live onde eu só chamei gente, tipo assim, que aos olhos das pessoas não é hypada, não é estourada, mas são pessoas que, cara, você tem tempo de mesa. Fome. Meu Deus do céu, cara. Um deles foi o pastor Maia, que eu chamei, que inclusive ele é da Missão Mais, lá de Colombo. Não sei se tu conhece, já ouviu falar? Missão Mais. Que é a Missão de Apoio à Igreja Sofredora. E, cara, eu conversei com ele assim, e eu vi o quanto a igreja sofre no mundo, sendo perseguida, morrendo pelo evangelho, sabe? E a gente aqui no Brasil olhando para números, sabe? Tipo, em ser famoso. Sendo que tem cristão todos os dias que perdem filhos, pais, por amor ao evangelho. E aí eu falei, cara, eu vou focar em conversar com pessoas que talvez não são hypadas, estouradas e famosas, mas que tem algo para me gerar. E aí, quando eu conversei com essas pessoas, o que gerou em mim, cara, eu quero deixar um legado. Eu posso ter 20 mil seguidores, mas se eu fizer algo de fato que de fato seja importante para o reino, aquilo vai permanecer. Porque quando você pega Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, todos esses caras, eles não tinham Instagram. Eles tinham o quê? A pregação do evangelho. E esses caras, falado, estudado sobre esses caras até hoje. Entende? Eu quero ser assim, eu falo para Jesus, eu quero ser um homem que deixa um legado. Que as pessoas daqui 20, 30, 40, sei lá, se Jesus não volta antes, 100 anos, olha e fala, mano, Mateus, vamos estudar sobre Mateus. Porque o Mateus, ele foi um homem de Deus, ele foi amigo de Deus, ele gerou algo eterno, sabe? Ele não foi... Porque de famoso a gente já tem um monte, cara. Nossa. De gente estourada a gente já tem um monte. A gente precisa de homens de Deus, sabe? Então é isso que tem sido gerado no meu coração. E eu espero, cara, do fundo do meu coração que, como a gente estava falando antes aqui, se uma pessoa ser ativada, né, através disso, cara, pra mim já valeu a pena. Porque, por exemplo, quando você estuda sobre o Billy Graham atingiu milhões de pessoas. Mas quem que foi o cara que ganhou o Billy Graham? Os frutos do Billy Graham também é frutos desse cara, sabe? Mas talvez ninguém sabe o nome dele, ele não é conhecido e tudo mais, ele não foi famoso, mas tudo bem, ele gerou fruto, sabe? Então eu sempre penso assim, cara, se eu estiver pregando para um novo Billy Graham, eu não sei, né? É verdade. Então fazer sempre com amor. Só pregando para saber. É isso mesmo. Viu? Gostou disso? Brincadeira. Olha, o que tem aqui do meu lado é uma geladeira, brincadeira, uma guitarra. E por que eu tô com uma guitarra aqui? Davi, porque você é guitarrista. Você acertou. Quase quebrei. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma canja. Manda pra gente a música que você quer, brincadeira. Eu vou fazer aqui 2 notas, que eu só sei isso. E brincadeira. E a gente vai ter um tempo agora. Se eu aumentar o volume da guitarra, né? Quem sabe faz ao vivo, meu. Antes de termos esse momento acústico, como muitos dizem, worship, gostaria de agradecer a essa digníssima, essa belíssima guitarra, a Playtime CWB, @Playtime CWB, muito obrigado, um beijo do loiro. Quero agradecer também a @FortePlay, que é onde vocês vão ver muita coisa disso aqui acontecer ainda. E também gostaria de agradecer nosso digníssimo, o Matheus Dalmaso. Eu que agradeço. Aí eu falei certo, viu? Falou certo. Porque o nosso sobrenome sempre... Não tem essa. Como é que fala? Como os caras chegam pra mim, como é que fala? Tipo, Davi, é Davi, se escreve com David, com D. Não, se escreve Robson. Davi Dalmaso, é simples como a noite. Mas é isso, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Agora vamos worshipar. Vamos, se é um vocabulário que existe, agora ele existe.
de um povo unido que entendeu e de então nós iremos, e eu ouço os passos de um povo unido que entendeu e de então nós iremos pra onde tu mandar, Jesus, pra onde tu mandar. Eu irei pra onde tu mandar. Eu irei pra onde tu mandar. Nós iremos pra onde tu mandar. Meu coração é teu, meu coração, meu coração. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração é teu, Jesus. Meu coração. No meio de nós, no meio de nós, no meio. Ele está no meio de nós, no meio de nós, no meio de nós, e Ele está no meio de nós, no meio de nós, no meio de nós, Ele está no meio dos fracos, no meio dos pobres, no meio dos falhos, no meio dos homens. Ele está no meio de nós. Ele está aqui, tocando nosso coração, fazendo de nós uma nação que entendeu o seu chamado, o seu chamado. O seu chamado é pregar o evangelho. 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 E eu ouço os passos de um povo unido que entendeu e de então nós iremos, e eu ouço os passos de um povo unido que entendeu e de então nós iremos por onde tu mandar, aonde eles estão, se não ouvir o evangelho. E como vão crer se não ouvir o evangelho de Jesus, o meu amado? Até você voltar, eu irei pregar o seu evangelho. Glória a Deus. Uau. Top demais. Obrigado, Jesus. Obrigado a você que ficou até aí. Até a próxima.
Um beijo do loiro. Seja ativado por Jesus. Aleluia. Aleluia. Tamo junto. Falou.